secou em meu ser. Quero ir mais fundo, leva-me mais perto, onde eu te encontro, no lugar secreto. Aos teus pés me rendo, pois a tua glória quero ver. Olá a todos, quero saudá-los com a paz de Cristo e quero pedir, se você não está reunido com a sua família, dê um pause aí no vídeo, chame a sua família, um momento de culto, que nós vamos adorar a Deus. E eu quero orar agora ao Senhor, pedindo que nos abençoe agora, para que a sua palavra venha contra nossos corações e traga a mensagem que Ele planejou para hoje. Vamos orar? Senhor nosso Deus, estamos aqui, Senhor Deus bendito, dependente de Ti. Nos ajuda, Deus, a compreender aquilo que Tu tens para nós, acerca do nosso chamado, para que nós somos criados, acerca do serviço, acerca da Tua direção para cada um de nós, para nossas famílias. Tu nos orienta, traz a paz, a serenidade, Deus bendito, a concentração necessária para entendermos o que Tu tens para nós, em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, continuando o nosso assunto sobre moldado para servir a Deus, hoje eu quero falar da parte 2 da mensagem Aceitando a Sua Missão. Então, aceitando a Sua Missão, parte 2. E só relembrando por que eu botei a imagem do filme Missão Impossível, é porque essa missão, se não for o Senhor mesmo para nos chamar e para nos sustentar, é uma missão impossível para que nós cumpramos sozinhos. Por isso que tem que ser um chamado do Senhor, não pode ser algo que eu faço sozinho, que eu sou autossuficiente. Tem que ser algo que eu sou chamado, é uma missão de Deus, a missão é dele, o projeto é dele, o poder é dele para a gente agir. Só que nós temos que nos dispor a cumprir esse chamado. Então, semana passada nós falamos, vamos ler aí juntos? Se você quiser abrir na sua Bíblia, Efésios 2:10. Se não, vamos ler aqui. Diz assim: pois somos obra-prima de Deus, criados em Cristo Jesus a fim de realizar as boas obras que Ele de antemão planejou para nós. Então, em Efésios, Deus nos diz que nós não somos salvos pelas obras, para que ninguém se glorie, mas somos salvos pela graça mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Pois somos obra-prima de Deus. Apesar de eu não ser salvo pelas obras, para que eu não possa me gloriar, mas faz parte da graça de Deus, por eu ser uma obra-prima de Deus, Deus me criou para realizar essas boas obras. Deus me planejou para realizar boas obras, que Ele planejou antes de me criar. Tudo que Deus planejou que eu fizesse foi antes de me criar. Deus me projetou, Ele tinha um pensamento. Eu não nasci aqui por acaso, nem você. Todos nós somos uma obra-prima, uma criação. E é interessante no grego, essa palavra, criação, obra-prima, vem disso mesmo, de algo como uma obra artística, como um quadro, como uma pintura, né, uma estátua, algo que um artista faz. Você não foi feito de qualquer jeito. Você foi pensado, planejado por Deus. Para quê? Para fazer boas obras. É por isso que estamos falando sobre isso. Sobre essa
moldados para servir a Deus e aceitando essa missão de servir a Deus, de fazer as boas obras que Ele me criou para isso e me salvou. Olha só, você foi criado para servir a Deus, nós falamos isso semana passada. Deus me criou e criou você para as boas obras, para servi-lo. E você foi salvo para servir a Deus, criados em Cristo Jesus. Então nós fomos criados por meio de Cristo, porque Jesus Cristo é o Verbo que criou todas as coisas. Deus criou por meio do Verbo, e o Verbo estava com ele. O Verbo era Deus, estava com Deus e era Deus no momento da criação. E eu fui salvo por Jesus Cristo. Então, antes de ser criado, Deus já me planejou para me fazer boas obras. E quando Ele me salvou, foi com o quê? Com o objetivo de quê? Que eu cumprisse aquele papel que Ele planejou para mim antes da fundação do mundo. Quando nós caminhamos sobre um caminho que não é de Deus, eu estou fora do meu chamado, do objetivo para que eu fui criado. Agora Deus faz o que por meio de Cristo? Me devolve, me faz voltar a esse caminho. E agora Ele quer que o quê? Que eu faça aquilo para o que eu fui criado. Ser criado conforme fui criado e para viver conforme o caráter de Jesus Cristo e para fazer as boas obras. Então você não só foi criado, mas foi salvo também para servir a Deus. Você foi salvo para fazer boas obras, para servir a Deus. E hoje, dando continuidade a essa mensagem, então, por exemplo, você, quando lê aqui em 1 João, se amarmos nossos irmãos, significa que passamos da morte para a vida, mas quem não ama continua morto. O coração salva um coração que deseja servir. Então, o amor demonstra que estamos vivos, que fomos salvos. O amor é o quê? É servir o próximo. O amor é fazer o bem ao outro. É fazer o bem. E a palavra de Deus diz, não seja só de palavra, mas por meio de ações. Então, quando eu não amo, quando eu não faço bem ao próximo, a Bíblia diz o quê? Que nós continuamos mortos. E hoje nós vamos falar sobre você foi chamado para servir a Deus. Você foi criado para servir a Deus. Então, antes da fundação do mundo, Deus lhe criou para as boas obras, para fazer o bem, para amar, para ser semelhante a Cristo. Quando Deus lhe chamou, lhe salvou, foi com o intuito que você vivesse esse plano dele para você e que você não estava vivendo. E você é chamado para isso. Você é chamado, não só você é criado, você não sabe, né? Deus lhe criou, você não fez parte disso. Ok, mas Deus lhe criou para isso. Então Ele fez com você com todas as características para as boas obras, para servir e para amar. Ok, mas eu não participei, mas eu tenho todas as ferramentas, porque Ele é o meu objetivo. Deus me salvou antes eu estava na ignorância, andando pelo caminho da morte. E aí quando Ele se revela a mim por meio do Evangelho, por meio de Cristo Jesus, eu me arrependo dos meus pecados e sou salvo, e Ele fala, olha, te salvei para que você me glorifique, se parecendo com meu filho Jesus, vivendo o caráter dele, e para que você faça as boas obras. Então eu entendi para que eu fui salvo. E agora Ele confirma, Ele chama. Ele chama porque muitos de nós, muitas vezes, é salvo, mas não entende isso. Não entende esse propósito de vida. Não entende que a gente não está aqui só para passar um tempo, mas que se eu não fui logo arrebatado no momento que eu fui salvo, é porque eu tenho algo para fazer aqui. E esse algo é se parecer com Cristo, refletir esse caráter de Cristo, fazendo as boas obras. Então você não é só salvo, não só criado para as boas obras, salvo, mas você também é chamado. Deus lhe chama. Todo cristão é chamado para servir. Seu chamado para ser salvo inclui o chamado para servir. É automático, um está ligado ao outro.
Ambos são o mesmo chamado. Independentemente de seu emprego ou carreira, você é chamado para ser um cristão servindo em tempo integral. Um cristão não servo é uma antítese. Antítese é algo contrário, é algo dúbio, algo que está em discordância. Ele vai de encontro a uma visão. Um cristão que não serve é algo dúbio, é algo que vai de encontro à própria palavra. Então você mesmo, tendo um emprego, uma carreira, Deus lhe chama para servir, porque na verdade agora sua carreira é algo secundário. O seu emprego é algo secundário. O seu hobby. O principal é você viver conforme o caráter de Cristo. Então o que você tem que fazer? Abandonar os velhos hábitos, as velhas práticas, a vida pecaminosa e se revestir do novo homem, da nova mente, se revestir das novas práticas, conforme o caráter de Cristo. E o que Cristo fazia? Amava as pessoas. Como é que ele amava as pessoas? Servindo elas. Então não tem muito segredo. Você é chamado para servir a Deus. Mesmo que você tenha um trabalho, continua tendo uma família. E Deus não manda que você abandone essas coisas, pelo menos inicialmente. Talvez se você recebe um chamado específico, Deus fala, olha, sai daí. Sai desse emprego, enfim. Muda aí um pouco o teu estilo de vida, o local onde tu vive. Mas de antemão Deus te chama como você está e Ele quer que você comece a mudar o seu caráter e comece a servir onde você está, dentro da sua família, dentro desse seu emprego. E aí essas coisas, e aí o que acontece? Você se torna um servo de Deus. Então você é chamado para servir a Deus em tempo integral. Serve a Deus lá no seu trabalho, serve a Deus no meio da sua família, serve a Deus lá na faculdade, serve a Deus na escola, no cursinho, serve a Deus no meio dos amigos, em todos os lugares. Porque essa é seu caráter agora, sua identidade primária. Vamos abrir nossas Bíblias em 1 Pedro? Se você quiser abrir sua Bíblia, abra lá em 1 Pedro 2, vamos ler do 1 ao 9, tá? Então nós vamos ver aqui em Pedro como Deus, Pedro falando aqui para a igreja, sobre essa vocação, sobre esse chamado. E ele começa assim, a partir do versículo, capítulo 2, a partir do versículo 1. Portanto, abandonem toda a maldade. Ele fala portanto porque ele já está falando sobre regeneração, sobre salvação. Já está falando no capítulo 1. Então se você quiser ler o capítulo 1 todo, depois... Mas ele diz, portanto, abandonem toda a maldade. Vocês foram regenerados, né? Vocês foram transformados. Agora que o Espírito Santo habita em vocês, abandonem toda a maldade, todo engano, toda hipocrisia e inveja, bem como todo tipo de maledicência, né? Falar mal, fofocar, falar mal dos outros, né? Como crianças recém-nascidas, desejem o genuíno leite espiritual, para que por ele lhe seja dado crescimento para a salvação, se é que você já tem experiência de que o Senhor é bondoso. Então, como crianças recém-nascidas, essa é uma figura interessante, né? Criança acabou de nascer, não sabe nem nada do mundo, sabe? Quem é ela, quem é Deus, quem é seus pais, não sabe de nada, ela só sabe de uma coisa. A barriga dela está doendo e ela deseja ela deseja leite, ela deseja comer, deseja passar aquela dor. E aí ela sabe, de alguma forma, pelo instinto, que é sugando. Você entende? Você vê como uma coisa fantástica, maravilhosa. Uma recém-nascida não sabe nada, mas ele suga o leite. Ele sabe que tem que sugar. A única coisa que ela sabe, porque está ali doendo, por isso que ela chora,
Enfim, tem várias questões, né, quando a criança nasce. Mas ela deseja aquele leite. Ela fica ali procurando, cheirando, e aí chupa, suga o leite ali do peito da mãe, e aquilo ali acalma ela, passa aquele incômodo, né? E ela fica ali tranquila. E aí você vê que depois que ela se acostuma a mamar, ela fica ali desejando. Então olha o que Deus está falando pra gente. Como crianças recém-nascidas que desejam leite. Desejem um genuíno leite espiritual para que vocês cresçam para a salvação. Então, quando nós somos salvos, nós devemos o quê? Olha só, além de abandonar todas as coisas que é do velho homem, nós devemos desejar esse conhecimento de Deus, o desejo de Deus para minha vida, o pensamento de Deus sobre mim, quem é Deus, quem sou eu, qual é o que ele pensa sobre a minha vida. Isso aí deve ser um desejo em nossos corações. Deve ser um desejo de entender, saber de Deus, receber de Deus, ser cheio de Deus, assim como um bebê recém-nascido deseja tomar o leite da mãe. E ele continua chegando-se a ele. Chegando-se a ele. A pedra que vive. Então, como é que eu tenho essa satisfação, esse enchimento, esse conhecimento do leite espiritual, da palavra de Deus, esse crescimento? Me chegando a palavra, me chegando a próprio Jesus Cristo, me chegando ao Espírito Santo. Quem é o Jesus Cristo? É a pedra que vive. Então, Jesus vive. É a rocha que vive. Isso aí você vai ver lá em Êxodo, que tinha uma rocha lá. E Deus disse para Abraão, olha, para Abraão não, para Moisés, bate na rocha, toca na rocha, que ela vai sair água. Saiu água da rocha. E aí a própria palavra nos traz interpretação, falou que lá é Jesus Cristo, a rocha. Da rocha sai água viva. Então Jesus Cristo é a rocha, é a pedra que vive, que é viva, mas que foi rejeitada, sim, pelos homens. Jesus Cristo foi rejeitado pelos seus, pelos judeus, e rejeitado quando ele veio ao mundo. Por isso que ele foi crucificado. Jesus Cristo, que é a pedra viva, foi rejeitado, sim, pelos homens, mas para com Deus, eleita e preciosa. Apesar de Jesus ter sido rejeitado, mas ele continua sendo o Senhor Deus, eleito para nos salvar e precioso. Também vocês, como pedras que vivem, então nós somos pequenos Cristo, pequenas pedras que vivem. Nós somos edificados casa espiritual para serem sacerdócio santo. Então Deus está dizendo para a gente, por meio aqui dessa palavra, que Jesus Cristo é essa pedra que vive. Essa pedra que foi rejeitada pelos homens. E nós, como Cristo, somos pedra também. Só que várias pedras. Que quando nos unimos, nós formamos o quê? Um templo. A casa do Espírito Santo. A casa de Deus. São edificados casa espiritual para serem sacerdócio santo, a fim de oferecerem sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por meio de Jesus Cristo. Então, olha o que ele está dizendo. Ele começou a falar algo que a gente vai falar só no final desse texto. Vai explicar melhor. Nós somos salvos, crescemos espiritualmente, nos achegamos a Ele, porque assim como Jesus Cristo foi rejeitado, nós também, como seus servos e filhos, e assim como Cristo é uma pedra espiritual, uma pedra eleita, nós também. E nós vamos, quando nos unimos, somos esse templo. Então, hoje em dia não tem mais o templo lá em Israel, e também não tem um templo mais aqui. Deus não se manifesta no templo. Quem é o templo agora? O que é o templo? Somos nós.
Nós somos essas pedras espirituais que é o templo do Espírito Santo. E esse templo, essas pedras agora, são também o sacerdócio santo, a fim de oferecerem sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por meio de Jesus Cristo. Olha só esse chamado. Por isso que não cabe mais, irmãos, não cabe mais a gente ficar perdendo tempo com coisas mundanas. Não cabe mais, quando você entende esse chamado, essa salvação, esse propósito de Deus pra gente. Não cabe mais você ficar vivendo a velha vida, perdendo tempo, engateando. Não cabe mais. Quando você entende, você não consegue perder tempo. Eu não, até, vamos dizer assim, você às vezes até cai, fica, mas logo você é despertado. Eu não posso perder tempo para isso. Você corre atrás para você crescer, porque tem uma missão muito grande, muito maravilhosa de Deus. Nós somos sacerdotes dele, somos essa pedra espiritual que é o que forma o templo dele para o sacerdócio. Quem era o sacerdote? Era o que levava o povo a Deus. Então nós somos esse sacerdote que qual é o sacrifício que oferecemos? Muitas vezes as nossas próprias vidas. Mas o sacrifício perfeito é o quê? É Cristo. E ele continua. Por isso está escrito. Por isso está na Escritura. Eis que ponho em Sião uma pedra angular, eleita e preciosa. E quem nela crer não será envergonhado. Pedra angular é a pedra da esquina. Ele chama, a pedra angular é a pedra principal de uma construção. É a pedra fundamental. Então, toda vez que uma construção de pedra, existe uma pedra que ela é a guia, ela é a que dá o ângulo, é que fica na esquina. É a partir dela que todas as outras são montadas. Então ela é a estrutura, é angular, é a pedra principal. E ele diz o que? Que as pessoas rejeitaram essa pedra. Olha só, continuando. Quem nele crê não será envergonhado. Portanto, para vocês, os que creem, esta pedra é preciosa. Você entende, que Jesus Cristo é a pedra preciosa. Ela é a principal, ela é importante. Mas para os descrentes, para quem não crê, para quem não aceita, a pedra que os construtores rejeitaram, essa veio. Mas para os descrentes, a pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser pedra angular e pedra de tropeço, rocha de ofensa. Então, para quem não crê, faz igual como fez os judeus. Rejeitaram Jesus Cristo. Rejeitaram, jogaram fora a pedra principal. A pedra que era ser angular, eles desprezaram. A pedra que traz todo o alicerce. Todo o alicerce. Então, para quem é um descrente, para quem não crê em Cristo, essa é a pedra aquela que os construtores rejeitaram. E veio a ser pedra angular e pedra de tropeço e rocha de ofensa. Então, olha só. Jesus Cristo, ele, Jesus Cristo, ele pode ser um caminho de salvação para você. Mas também quando você rejeita a palavra, era como se fosse uma pedra de tropeço. Porque você não aceitou a salvação. Você não aceita o Senhor da glória, quem vem te salvar. Então a mesma palavra que te salva pode também te condenar quando você rejeita. Então quando você aceita a palavra de Jesus Cristo, você é salvo, mas também quando você rejeita, também é palavra de condenação para você, porque é o escape que Deus manda para a gente. Então quando você rejeita, quando a pessoa rejeita, ele já está condenado, como diz na palavra. Aquele que está com Jesus está salvo. Aquele que rejeita já está condenado. Então também é essa pedra de tropeço, tanto para os judeus quanto para quem não crê. São estes os que tropeçam na palavra, sendo desobedientes para o que também foram destinados. Então as pessoas que rejeitam, elas
são os que desobedecem. Então não basta uma pessoa dizer que aceita Jesus Cristo. Estou aqui na igreja, estou rejeitando. Se você está desobedecendo, estou aqui na igreja, tal. Se você está desobedecendo, você está rejeitando Jesus Cristo, rejeitando a palavra, rejeitando o chamado de Deus para você. Então, é importante entender isso. E conclui versículo 9 dizendo: vocês, porém. Então, quem rejeita está em perdição. Vocês, porém, são geração eleita. Vocês são eleitos, uma geração, um grupo eleita para a salvação. Sacerdócio real. Nação santa. Olha, você usa vários termos para você entender a magnitude, como especial é esse chamado. Então vocês são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Sabia que você é uma pessoa de propriedade exclusiva de Deus? Deus tem ciúme de você. Quando Deus, por isso que quando a gente vai ler no Antigo Testamento, como Deus fala em infidelidade. Por que ele fala tanto de infidelidade? Porque ele trata, quando a gente desobedece, a gente vai seguindo outras visões, desobedecendo, é como se a gente estivesse traindo Deus. Porque Deus tem ciúme, nós somos propriedade exclusiva dele, ele não divide, ele não nos divide com ninguém. Entenda isso, existe um Deus que lhe ama e ele não aceita dividir você com ninguém. Não aceita dividir você com ninguém. Povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que o chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então, para que Deus te chamou? Para que Deus te chamou das trevas para a sua maravilhosa luz? Para proclamar as virtudes dele. Então nós somos uma geração eleita, um sacerdócio real. O sacerdote é aquele que leva o povo a Deus. Povo escolhido, exclusivo de Deus, para proclamar as virtudes. É para isso que Deus nos chamou. Você não é só criado para proclamar a grandeza de Deus, para glorificar Deus. Você não é só salvo para isso, você também é chamado, você foi chamado. E essa chamada, como eu disse, ela vem junto com a salvação. Deus está nos salvando e nos chamando. Olha, eu quero te chamar, eu vou te salvar e te chamar para você ser aquilo que eu planejei que você fosse, sempre. Você nasceu para ser um adorador, alguém que me adora, me glorifica. Me glorifica por meio da sua vida, por meio do seu serviço, por meio do seu caráter. Você me glorifica quando você me espelha, quando você é sal e luz, quando você ama o próximo, quando você é servo. Então Deus nos chamou das trevas para isso. Deus nos chamou das trevas para a gente ser legal, para a gente ficar de boa. Me chamou para proclamar as virtudes. Proclamar as virtudes é servir, é mostrar a diferença que Deus faz na nossa vida. Como é que eu proclamo as virtudes? Falando? Sim. Mas não só falando, vivendo. O discurso é mais crível quando ele faz diferença na nossa vida. Então, proclamar as virtudes de Deus é mais forte, mais sincero quando ele muda também a minha vida. Então Deus te chamou para servir, para se dedicar, para proclamar as suas virtudes. Deus te chamou para isso. Uma razão pela qual você precisa estar vinculado a uma igreja é o cumprimento do seu chamado para servir aos outros crentes de maneira prática. Então, como você é chamado para proclamar, estar ligado a uma igreja é algo essencial. Porque na igreja a gente cresce
se aperfeiçoa. E na igreja eu boto em prática o meu chamado para proclamar e para abençoar e amar primeiro ali. Tem gente que quer pregar lá para os chineses, né? Lá para os africanos, mas não consegue pregar do outro lado da mesa, do outro lado da rua. Então, se eu quero servir servir a Deus e as outras pessoas, proclamando as suas virtudes, glorificando a Deus, eu tenho que estar ligado a uma igreja local, cumprindo o meu chamado de servir outros crentes de maneira prática e servindo a Deus, servindo conforme a vocação que ele tem nos chamado. Então você foi chamado. Você foi chamado para servir. Deus te chama. Por isso que a mensagem é: você é chamado para servir. Você foi criado, você foi salvo. Se você já é salvo, você foi salvo. Mas você é chamado agora. Se você não serve, você é chamado agora. E comece a orar por isso. Se você não tem ainda um serviço, não entende quais são os seus dons, não sabe onde está encaixado no meio da igreja, do serviço, comece a orar, porque você é chamado para servir a Deus. Duas perguntas para meditar. O que está me impedindo de aceitar o chamado de Deus para servi-lo? Aquilo que a gente colocou na semana passada. E a segunda: quanto do seu tempo vem sendo utilizado a serviço de Deus? Não, eu já sirvo. Quanto tempo? Avalia isso. Avalia a importância que Deus tem para você, a grandeza desse chamado. Quanto do seu tempo vem sendo utilizado a serviço de Deus? Quanto do seu tempo vem sendo utilizado a serviço de Deus? Se você não serve, nenhum tempo, né? Mas se você já serve, quanto? E se você que não serve, o que está te impedindo de aceitar o chamado de Deus para servir? Vamos orar? Senhor nosso Deus, é um privilégio poder te servir. Servir o Rei dos Reis. Servir o Senhor de toda a terra. Mas isso tudo é pela fé, Senhor. Tudo é pela fé. É pela fé que nós cremos, Senhor Deus, que Tu nos criou, nos planejou. É pela fé que nós cremos que Tu nos salvou quando nós cremos no Senhor Jesus Cristo e na obra que Ele fez na cruz. E recebemos Ele como nosso Senhor. É pela fé que nós recebemos a Cristo. Pela fé que cremos que somos salvos. E é pela fé também cremos que Tu está nos chamando para amar de forma prática. Para amar o próximo de forma prática, para amar a nossa igreja de forma prática, por meio do serviço, por meio do amor uns aos outros. Então fala com o teu povo, fala com a tua igreja, fala conosco e nos ajuda a estar nos encaixando, entendendo essa forma que tu nos criou, onde nós podemos nos encaixar dentro desse reino e dentro desse propósito maior para a tua igreja. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém, meus irmãos amados. Que Deus abençoe. Até a próxima semana.